você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todos os sábados às 18h30, sempre com a personalidade da arte, da cultura, sempre com os traços característicos da identidade de um agente. No nosso caso, essa gente sul-baiana, essa gente grapiúna, mas também essa gente baiana, brasileira e gente como o nosso convidado de hoje, professor, escritor, pesquisador, um agitador, alguém de pensamento inquieto, vocês vão ver durante a entrevista, e poeta, Décio Torres, que transcende fronteiras com sua obra. Décio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu vou revelar para os nossos telespectadores, para promover a generosidade desse nosso convidado, por ter aceitado o convite numa ocasião em que ele estava saindo de uma entrevista e vindo para outra, mas para aproveitar a potência desse escritor, nós pedimos que ele tivesse essa generosidade e prontamente ele topou e está aqui sentado para conversar com a gente. Mais meia hora de conversa, já que estava saindo de outra entrevista. Muito obrigado, Décio. Eu que te agradeço, é um grande prazer falar com vocês, estar aqui. Já fui apresentado, meu nome é Décio Torres Cruz, eu sou professor aposentado da UFBA da UNEB, trabalhava no programa de graduação, pós-graduação e trabalhava com as disciplinas de literatura e literatura de língua inglesa. Na graduação, basicamente, na pós-graduação eram diversas disciplinas que eu trabalhava. E eu, na verdade, sou formado pela UFBA, eu fiz licenciatura, bacharelado em letras, língua estrangeira e inglês, depois fiz mestrado na UFBA e o doutorado ganhei uma bolsa da Fulbright e fiz doutorado nos Estados Unidos, onde estudei 3 anos e lá escrevi minha tese em inglês e essa tese foi publicada diretamente em inglês na Inglaterra e nos Estados Unidos em 2 livros, foram 2 livros separados. Um saiu que era sobre a relação da literatura com o cinema e a primeira parte era a influência do cinema na literatura e a segunda parte é a influência do cinema, da literatura no cinema. Então, a primeira parte eu trabalhei com o filme Blade Runner e a segunda parte eu trabalhei com a obra de Manuel Puig, um escritor argentino que escreveu um livro que ficou famoso durante muito tempo. Algumas pessoas devem reconhecer, lembrar do livro que virou filme brasileiro, inclusive dirigido por um ator, um diretor argentino chamado Héctor Babenco, que se chama O Beijo da Mulher-Aranha, que também virou musical, estreou na Broadway, lá na West End, em Londres. E então é isso, aí esses livros estão espalhados pelo mundo todo, porque são editoras grandes e elas espalham o livro por 5 continentes. O único problema é que eles mantiveram o direito de tradução. E mesmo eu, sendo tradutor, eu não consigo traduzir os meus livros se uma editora não se propuser a pagar os direitos de tradução para essa editora. Então esses 2 livros ainda estão incógnitos no Brasil. Virão. Décio, então, depois de toda essa apresentação de uma trajetória acadêmica e literária tão potente, eu queria fazer um recuo no tempo. Quando é que o menino Décio se encanta pela leitura? Boa pergunta. Exatamente quando eu começo a frequentar a escola primária em Alagoinhas, onde eu vivi durante uma parte de minha vida. Eu nasci numa cidade pequena do interior chamada Sátiro Dias, mas lá só tinha escola primária. E a minha família era muito grande, somos 11. Minha mãe teve 13 filhos, 2 morreram quando eram pequenos. E o primeiro deles, que é o escritor Antônio Torres, não sei se vocês já ouviram falar, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, saiu de lá para estudar em Alagoinhas e de Alagoinhas veio para cá para Salvador, começou a trabalhar no jornal e ele, de uma certa forma, incentivou minha mãe a cuidar da nossa educação. Minha mãe era uma pessoa muito visionária, mudou para Alagoinhas para a gente poder continuar os estudos além do curso primário. E foi então que eu me apaixonei pela literatura, recebia muitos presentes, livros de presente das minhas professoras e desse meu irmão que já na época gostava muito de escrever e fornecia vários livros para a gente. O Aleilton Fonseca falava há pouco numa entrevista anterior que ele foi tomado pela professora primária dele e você foi tomado pela mão por sua mãe, por seu irmão. E pela professora Dalva. Tenho que dar esse reconhecimento que foi uma pessoa muito importante na minha vida, não só a descoberta da literatura, o prazer de ler,
como ela também me incentivava a entrar em todas as outras áreas. Ela gostava de tocar acordeão, me levava para a casa dela para cantar junto com ela e fazia diversas atividades na escola. Ela e outra professora, Marilda, também, que gostava muito de teatro, e foi assim que eu iniciei minha vida. Eu também sou ator e fui diretor de teatro durante algum tempo, por essa iniciação que essas professoras deram nos anos iniciais de aprendizagem. Por isso que eu digo que as professoras primárias são muito importantes na vida e na formação de todos nós. Verdade. E agora a virada de chave entre o leitor, que ficou encantado pela palavra, tomado pela mão de Dona Dalva, pelas artes, pela professora Marilda, por sua mãe, por Antônio Torres, mas para você começar a entender que você ia contribuir também escrevendo. Quando é que chega esse momento? Uma boa pergunta. Eu comecei a escrever, na verdade, já quando eu entrei para o ginásio, que eu comecei a fazer uns poemas para colega, de uma colega minha, que eu gostava muito, e fiz um poema para ela. O nome dela era Bárbara, e por incrível que pareça, eu só vim descobrir esse poema manuscrito muito tempo depois, e quando eu falei com ela, ela não tinha recebido o poema. Eu fiz um poema para a pessoa e ainda mandei. Então, foi dessa época, lá em Alagoinhas também, como eu gostava muito de ler, eu comecei a escrever, e eu lia tudo que era tipo de coisa, de gibi, história em quadrinho, tudo, romance apropriado para a idade, adaptação infantil, outros que não eram, lia de tudo. E aí eu tinha uma coleção chamada FBI, que era de histórias detetivescas, etc. E eu não sei porque eu comecei a escrever uma história dessa que se passava nos Estados Unidos, numa cidade chamada Filadélfia, que eu nunca tinha ido. E por incrível que pareça, quando eu estava fazendo o mestrado, a cidade onde eu fui fazer pesquisa para a minha tese de mestrado foi exatamente a Filadélfia. Fui para Nova York e depois para Filadélfia. Nada é coincidência. Então parece que já estava o mundo já traçando a minha história. Se a memória não me falha, Filadélfia significa o lugar onde os irmãos se encontram. É alguma coisa assim. Eu realmente não conheço o termo, eu só sei que ela é uma cidade irmã de Salvador. Tem um programa. Então tá aí, tem um sentido irmão se encontrar. Dos companheiros das Américas, como ela foi a primeira capital dos Estados Unidos, e é uma cidade que tem uma população negra muito grande, e Salvador foi a primeira capital e tem uma população negra muito grande, então há um programa chamado Companheiro das Américas, dos qual eu participei uma vez. Fui convidado a fazer um programa de estudo e ensino nas escolas, num curso de inglês que tinha lá, junto a uma das universidades, e tornei a voltar. Essa foi a segunda vez que eu voltei a Filadélfia. Vamos falar um pouco mais da sua poesia, detalhadamente. Nós estamos aqui com diversos livros, inclusive também em outro idioma, tradução italiana. Mário Quintana e Manuel de Barros falam, cada um a seu modo, um que é a insignificância, o outro que as miudezas são matéria de poesia. Onde é que sai a matéria da poesia de Descurso? Olha, ela sai de tudo quanto é canto. É inimaginável o lugar onde a poesia é produzida. Hoje mesmo eu estava lendo um livro que uma frase do livro me levou a escrever um poema sobre quem seria Deus. Por causa de uma frase que estava ali, e eu comecei a viajar nisso e comecei, está incompleto ainda, está lá anotado. Aí eu tive que vir para cá para essa entrevista, eu tive que parar. Mas é assim, a gente vai retirando a matéria da criação, ela vem de qualquer fonte, ela está em tudo. Está aqui nessa sala, eu acabo de olhar para a pessoa que se encontra atrás da câmera ali e posso transformá-la num poema exatamente agora. Posso olhar para um desses biscuits que estão nas prateleiras e fazer a mesma coisa, um quadro. Eu já transformei poemas em contos, já transformei peças em poemas. Por exemplo, esse livro, que é o Paisagens Interiores... Então vamos começar apresentando cada livro, aí eu vou fazer aquela coisa de apresentador. Olha a pose do apresentador. Aí você conta. Paisagens Interiores, inclusive, está com a tradução para o italiano aqui conosco. Isso. Então, essa coisa da internacionalização. Não vamos falar sobre isso, mas vamos primeiro apresentar cada um dos livros. Então, o Paisagens Interiores
ele contém, na verdade, 2 livros. Eu, quando entrei para a faculdade aqui, em letras, era aqui em frente, do outro lado da academia, onde hoje funciona o Ministério Público. Eu comecei a escrever vários poemas e tinha um livro que ia se chamar E a Noite Choveu Estrelas. Eu guardei esses poemas, nunca decidi publicá-los, até quando fui para os Estados Unidos fazer o doutorado, fiz um curso de escrita criativa, poesia, e comecei a fazer poemas em língua inglesa. Quando chegou a pandemia, e eu deixei esses poemas guardados na gaveta, quando chegou a pandemia, eu me procurei o que é que eu vou fazer aqui parado dentro de casa. Vou reunir esses poemas todos, traduzir os que foram escritos em inglês e lançar um livro. E foi assim que eu fiz, e surgiu o Paisagens Interiores, que é uma série de poemas de momentos diferentes da minha vida. Tem poema que foi escrito aqui no início dos anos, no final dos anos 70, quando eu estava terminando o curso de letras. Alguns foram reescritos, outros permaneceram do jeito que estava, então a potência criativa dele ainda está válida até hoje. E outros foram escritos mais recentemente, alguns até durante a pandemia. Então, esses foram reunidos e publicados pela editora Patuá, a editora paulista. E logo em seguida, eu estava estudando italiano. Meu professor de italiano era um italiano que tinha sido meu aluno de literatura de língua inglesa e soube que eu estava escrevendo os poemas e resolveu traduzi-lo para o italiano. E essa editora, da qual a Leilton também tem um livro dele traduzido sobre a pandemia, o livro dele também saiu por essa editora, né, uma edição em italiano, e está aí na Amazon Brasil também, se quiserem. Ambos, né? Ambos. Esse daqui está na editora Patuária, não está na Amazon. Quero também registrar aqui a beleza e a delicadeza do projeto gráfico, né? É muito bonito. As ilustrações foram feitas por um amigo meu de Alagoinhas, chamado Luiz Ramos, e as fotografias foram tiradas por mim quando eu morava na Inglaterra. Inclusive essa capa aí foi de uma viagem que eu fiz à Escócia e foi retrabalhada pelo projeto gráfico. E eu incluí algumas das fotografias que eu tinha tirado quando eu fazia pós-doutorado lá em Londres. Maravilha. Patuá, uma editora premiada, figura sempre entre os indicados, finalistas e semifinalistas do Jabuti. Nós temos aqui a Poesia da Matemática, Décio Torres Cruz. Me conte aí essa linguagem poética. Há quem diga que a matemática foi a poética que Deus usou para criar o universo e a vida. E você tem razão, pode ter sido mesmo, porque a matemática é oriunda da filosofia, né? Como todas as ciências e áreas de estudos que nós temos, inclusive as humanas. Então, é possível que isso tenha acontecido. Um belo dia eu estava em casa sentado na rede e comecei a me lembrar de sons da matemática. Eu nunca tinha sido um aluno muito bom de matemática, não, viu? Eu vou confessar que eu era um aluno... chegar nessa pergunta, você devia ter mediano. Aí, um belo dia, eu comecei a lembrar de sons tipo hipotenusa. Eu digo, gente, esse som é muito sonoro. É poético. Aí, é poético. E comecei a lembrar de vários sons da matemática que tem uma sonoridade muito boa. E comecei a escrever um poema, era para ser um poema, a poesia da matemática. Quando eu vi, eu tinha escrito umas 5 folhas. Eu digo, isso não é mais um poema, isso vai virar um livro. Aí fui para o computador para digitar. E quando eu fui digitar, eu tive que organizá-lo por temas. E para organizar por tema, eu tive que voltar a estudar matemática. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui ler sobre a história da matemática, descobri a relação dela com a filosofia, descobri a presença de mulheres fantásticas na matemática que ninguém nunca ouviu falar e comecei a descobrir uma outra coisa, que números e letras estão sempre juntos e a gente faz essa distinção de quem gosta de letra não gosta de número, que é completamente infundada, porque as duas matérias sempre estiveram juntas. E acabei me apaixonando pela história da matemática. E quando eu vi, eu tinha escrito um livro que transita entre o campo da filosofia e o campo da objetividade e praticidade da matemática que não nos é ensinada na escola. Porque quando você vê A mais 2, A mais B é igual a C,
Isso pressupõe que um A vai ser pode ser uma pessoa, B pode ser outra pessoa, e o C vai ser uma pessoa resultante da união desses dois, que é o tema de um dos poemas que eu escrevi. E aí eu comecei a brincar, não só com os conceitos, com os sons, e também com essa ideia das imagens que a matemática me passava. Esse livro foi traduzido para o espanhol, foi lançado em Buenos Aires, e estamos indo com a editora Caravana, estamos indo fazer o lançamento dele em Portugal, e de lá seguimos para fazer a tradução, fazer o lançamento da tradução na Espanha também. Maravilha, e com traços assim de um humor refinado, bem humorado. Bem humorado. Elegante. E os projetos gráficos, vou dizer de novo, muito bacana, as fotos aqui muito fortes, bem representadas. Vou mostrar só uma que é para você ficar curioso e comprar o livro de Décio. Tem museus, tem fotografias de paisagens. As fotografias também foram minhas. Todas suas, né? Eu procurei algumas fotografias que estavam relacionadas com os temas. Maravilha. E vamos chegando então a Histórias Roubadas, que é um livro de contos. Conta aí a história desse livro para mim. Bom, a história desse livro, do mesmo modo que eu parei para organizar, eu havia já publicado muitos poemas em antologias esparsas e contos em antologias esparsas também. Aí, logo depois que eu terminei o de poemas, eu digo, não, está na hora agora de reunir os meus contos. Eu tinha vários contos, mas não estavam reunidos. E comecei a escrever também outros. E o primeiro conto, que se chama O Ladrão de Histórias, ia ser o título do livro. Enviei o livro para uma amiga minha, que é uma escritora portuguesa chamada Teolinda Gersan, que é muito famosa em Portugal, premiadíssima. E aqui tem até um comentário dela. Exatamente, ela escreveu esse comentário. Quando ela me retornou esse material, no assunto do e-mail, ao invés de botar O Ladrão de Histórias, ela botou Histórias Roubadas. Aí, gente, esse título é melhor do que o Ladrão de Histórias, eu vou roubar. Acabei roubando a ideia. Ai, que coisa mais tarde, são as melhores histórias. Não é? E aí o que acontece? Meu amigo que fez a orelha, o Lima Trindade, que é um escritor muito famoso daqui também de Salvador, ele, na verdade ele é de Brasília, mora aqui já há muito tempo, ele fez uma orelha falando dessa conexão entre as histórias e que todas elas estão ligadas por um roubo. E coisa que eu também não tinha percebido, mas esse foi um mote que inconscientemente ficou durante as histórias. São histórias, algumas muito engraçadas, histórias que se passam em sala de aula, uma que é a aula de português, que eu já tinha publicado no Jornal à Tarde, no Caderno Cultural, que existia, que é uma história muito engraçada de uma garota que vai para a sala de aula e chega lá e começa a professora pede para ler a redação, ela lê uma redação com um vocabulário altamente sofisticado. Professora, Ana, foi você que leu, foi você que escreveu? Ela foi sim, professora. Tem certeza? E começa a fazer a pergunta, só que nesse diálogo ela vai cometendo erros do português e a professora vai corrigindo os erros dela, só que ela não se apercebe que o que a professora está fazendo é corrigindo o erro de português. E ela está dizendo, foi eu que escrevi. Foi eu quem escreveu. A professora vai fazendo essas correções dela. Não, professora, não fui eu. E aí vai indo até chegar ao final e descobrir que realmente houve um roubo, houve um plágio. E o mote, ele perpassa por várias histórias. Tem algumas histórias muito bonitas. Tem uma que foi uma peça que eu havia escrito e não terminei, resolvi transformar num conto em que dois amigos vão ao teatro assistir uma peça, a peça entra e no final eles saem dali para um barzinho para comer, beber e depois começam a comentar sobre a peça e acabam debandando por aventuras amorosas, né? Então é como eu faço uma brincadeira muito grande com os gêneros, em que um gênero se transforma em outro. Tem uma história, um poema que vira um conto, que na verdade é um personagem desse poema, que se chama Richard Cory, é um poema de um escritor estadunidense chamado Edwin Arlington Robinson Jr., que tem tudo que ele quis na vida, sempre, as pessoas admiram, todo mundo deseja tudo que o cara tem, o que ele é. Um belo dia ele vai para casa e mete uma bala na cabeça. E o
acaba aí e fica todo mundo tentando entender por que ele fez isso. E aí eu pego esse mote desse poema e coloco, transformo um personagem, isso se passa no século XIX. Eu trago esse personagem para o século XX, misturo o personagem do poema com a vida pessoal do escritor, transformo numa história em que no século XX a mesma história se repete. Um cineasta decide filmar essa história, vai até a cidade onde esse cara mora e, ao pesquisar as coisas todas, tentando descobrir a razão, descobre o livro com o poema original. E aí ele vai também para os Estados Unidos para tentar descobrir as relações que houve naquela época e, no fim, acaba escrevendo, fazendo um filme. O filme vira sucesso, vai para Cannes, ganha um festival, mas aí tem um fim trágico que eu não vou contar para vocês, se vocês procurarem ler. Ah, que maravilha. Gente, vocês estão vendo que eu disse para vocês, é uma usina criativa, a mente de Décio Torres Cruz, uma mente inquieta que vai nos oportunizando diversas reflexões através da sua literatura. Décio, eu queria te perguntar a respeito da importância de continuar contando histórias nos dias de hoje. Eu fiz essa pergunta também a um entrevistado que você gosta muito, que é o Adeilton, na entrevista anterior à sua, porque eu acho que é fundamental a gente pensar que o ato de contar a história é um patrimônio que nós, como humanidade, constituímos desde os saberes e tradições originárias e que muitas vezes nessa mercantilização da vida, nessa artificialização da vida, tem se perdido. Você, como um exímio contador de histórias dos mais diversos gêneros, o que você diria para a gente tentar fazer a defesa de que contar a história é parte fundamental da nossa existência? Como você próprio falou, isso antecede até mesmo a escrita, né? Contar histórias era um modo com que as pessoas se comunicavam nos grupos tribais ao redor de um fogo e era um modo de passar o tempo contando histórias um para o outro. Ou, às vezes, antes da própria escrita, pintando histórias nas paredes ou até mesmo nas igrejas, porque muitos dos quadros que estavam nas igrejas eram para contar a história da vida de Cristo, para aquelas pessoas que não sabiam ler. Né? Então, essa prática de contar a história, eu acho que ela é uma característica, contar e ouvir, né? É uma característica do ser humano, porque todo mundo gosta de ouvir histórias, principalmente fofocas. Quantas pessoas não gostam de ouvir fofoca? Eu costumo brincar assim, olha, os biógrafos não tomem isso com uma seriedade, contém brincadeira nessa parte. Hoje ainda tem que fazer esses atentos, essa nota de rodapé. Eu até escrevo biografia, eu estou escrevendo a biografia de uma pessoa, um artista lá no sul da Bahia, mas assim, que a biografia é o melhor modo de falar da vida alheia, né? Porque tem a elegância da narrativa, mas está fofocando. Exatamente. Então, como você próprio disse, isso faz parte do nosso ser, faz parte da nossa natureza humana, né? E eu acho que para sempre haverá alguém para contar histórias e alguém para ouvir ou ler. E aí, para nós arrematarmos essa conversa tão envolvente, tão cheia de boas referências e agradável, os 30 minutos já se foram, esses escassos 30 minutos que se dispõe, eu queria que você desse esse até breve, porque vou fazer aqui convite também para você ter naquela vez entrevistas como um espaço de divulgação do seu trabalho, a gente continuar conversando, né, da medida que novas produções surgirem, mas que falasse para a gente nessa perspectiva poética, nessa perspectiva literária sua, qual é a importância da palavra para a nossa constituição existencial e para a gente tentar mudar o cenário de coisas desse mundo que estão convivendo com negacionismo climático, com totalitarismos, com a ascensão de uma extrema-direita raivosa que quer submeter a nossa existência a alguns padrões que são de outros tempos que não mais os tempos que nós estamos vivendo em termos de comportamento, em termos de identidade, em termos outros tantos. E qual é a importância da palavra para a criação de uma nova realidade? Olha, a palavra é fundamental para criar realidades. As realidades são construídas através de imagens e de palavras. Elas se verbalizam através das palavras, muitas vezes através do silêncio. O silêncio também, às vezes, pode falar muito mais do que palavras. E com as nossas atitudes. Eu, ontem, por exemplo, me deparei com o caso de um amigo escritor que não estava se sentindo muito bem em relação ao reconhecimento que lhe faltava.
E eu já tinha escrito sobre um dos livros dele. Ao invés de comentar aquilo, lembrando de outros casos e fazendo comparação e aumentar mais ainda, o que é que eu fiz? Eu peguei o texto dele no Facebook que eu tinha escrito e reescrevi, expandi e publiquei na minha coluna, que eu tenho uma coluna chamada Entre Prosa e Verso, no portal Entre Textos, de um escritor lá do Piauí, que é um amigo meu, e postei isso. Quando ele viu, ele não sabia que eu tinha lido, que ele tinha escrito, que era aquele texto, sabe, que estava pesado dele. Gente, e eu que comecei o dia falando mal das coisas, eu sou contemplado com isso, porque o livro dele é excelente, é um livro fantástico, que todo mundo deve conhecer. E o céu alucinante. E então eu resolvi dar essa resposta para ele. Foi uma resposta que eu tinha uma maneira de mostrar afeto, que ele estava precisando naquele momento. Eu acho que as pessoas hoje estão precisando muito desse carinho, de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, coisa que a gente também perdeu muito por causa da pandemia. Mas, claro, esse extremismo ideológico da extrema-direita está realmente prejudicando as relações, mas eu acho que se a gente tentar superar essas bolhas que existem em torno de determinados grupos e ver a pessoa pelo que ela é, como pessoa, como irmão, como amigo, a gente consegue pacificar, atingindo o coração. Maravilha, Deus, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu caro. Olha, foi esse chamado à concórdia, ao diálogo. Nós estamos encerrando essa conversa envolvente. Antes do encerramento dessa conversa, como é que os nossos leitores, os nossos telespectadores podem acessar? Você está mais próximo, um desses canais, rede social, onde as plataformas que estão disponibilizando a venda dos livros? Bom, os livros estão à venda. Esse daqui está na Amazon Brasil também. Esse está na editora Literalux agora. Ele foi publicado como Penalux, mas eles mudaram. Agora é Literalux. Esse daqui da Caravana e esse da Patuá, editora Patuá. Eu tenho 2 redes sociais, o Facebook e o Instagram, como Décio Torres, em ambos. No Instagram eu sou Torres _ Décio, e no Facebook eu sou só Décio Torres, não lembro Então, nessas redes sociais você pode estar mais próximo, acompanhar os lançamentos, acompanhar as atualizações dos projetos do nosso escritor e também fazer aquilo que a gente gosta de provocar o telespectador a fazer. Leia o livro, manda uma mensagem para o nosso escritor. Exato. Você vai fazer um grande serviço a um ser humano que se chama escritor, que adora receber a resposta do leitor. Você já sabe, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI em suas multiplataformas e é sempre feito especialmente para você.